Frida Kahlo. É com ela que eu quero começar o nosso programa de hoje. Essa mulher que por meros detalhes poderia nem ser conhecida de todo mundo e se transformado nesta grande artista, representante da diversidade sexual, representante do feminismo, da luta, dos conceitos valorosos do ser humano. Conheça a Frida Kahlo, busque estudar um pouco sobre ela, você vai entender o significado desta mulher para o século XX e para a posteridade. Vamos em frente, TV Enem. Olá, queridos alunos, queridas alunas. Me chamo Gilton Carmo e estou aqui com vocês para falar de um assunto super interessante, fuso horário. Bom, primeiramente eu vou lembrar que fuso horário tem que ser relacionado com o movimento de rotação, com longitude e com meridianos, tá? Cuidado para não confundir com movimento de translação. Não, é movimento de rotação. Vamos lá, vamos falar aqui de 3 regras assim bem importantes para a compreensão do assunto fuso horário. A primeira regra é sobre o meridiano de Greenwich. Este representa o marco para a contagem, a referência para a contagem dos fusos horários. Existem 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Ou seja, 180 graus a leste, 180 graus a oeste. A segunda regra, ela diz o seguinte: se eu tenho 360 graus, que um giro completo dessa circunferência tem 24 horas, se eu dividir 360 graus por 24, eu tenho 1 hora igual a 15 graus, que é igual também a um fuso. Então, numa prova, se você chegar lá e ler que tem 45 graus, é a mesma coisa que 3 horas, é a mesma coisa que 3 fusos, tanto faz. Pronto, e 1 grau, Gilton, quanto é que vale? 1 grau vale 4 minutos, por quê? Eu pego 1 hora, transformo em 60 minutos e divido por 15. Só que essa conta com 1 grau, equivalente a 4 minutos, ela na prática ela não acontece. Porque nós não usamos na prática o fuso horário local, nós só usamos o fuso horário legal, que diz todas as localidades situadas no mesmo fuso, ou seja, 15 graus, terão a mesma hora. Outra regra importante é a terceira. Ela diz o seguinte: horas de viagem, horas de voo, de atraso, escala, serão somados ao horário de partida, ok? Vamos trabalhar isso na prática depois. Pronto, a quarta regra, ela é uma das mais importantes, porque ela é a fórmula para uma resolução mais rápida de fuso horário. Ela diz o seguinte: hemisférios iguais, você subtrai as longitudes e divide por 15. Hemisférios diferentes, soma-se as longitudes e divide-se por 15. Ô Giltinho, eu tenho aí o resultado para o meu problema com fuso horário? Não, cuidado. Nós vamos ter aí a diferença horária existente entre as duas localidades, tá certo? Pronto. A quarta regra, ela é de fundamental importância na resolução. Problemas práticos. Agora, a quinta regra, ela tem uma importância em questões teóricas muito grande. A priori, inicialmente, depois nós vamos aprofundar, mas inicialmente a quinta regra diz que o meridiano de 180 graus é a referência para a mudança de data. Lembre-se, Greenwich é a mudança de hora, LID, linha internacional de data, é a mudança para data, ok? Beleza, depois eu explico melhor, vamos lá. E a última regra, para finalizarmos essa introdução, ela diz o seguinte, que o nosso país, Brasil, tem 4 fusos horários. Mas Gilton, sempre foi assim? Não, eu vou mostrar que no decorrer da nossa história isso
nós tivemos algumas mudanças, tá ok? Pronto, vamos falar aqui da LIDE, a Linha Internacional de Data. Observem aqui no quadro que nós temos a Linha Internacional de Data, que primeiramente ela não corta nenhuma localidade habitada e que um navio cruzando esta linha, saindo do Pacífico, ou seja, de B em direção a A, você tem que atrasar no calendário um dia. Agora, se esse mesmo navio ele sair de A, ou seja, para B, se ele sair, por exemplo, do Chile, na costa oeste da América, em direção ao Japão, na Ásia, e ele cruzar a linha internacional de data, você terá que aumentar um dia no seu calendário. Tranquilo? É um assunto que você tem que ter muito cuidado. Lembre-se, se eu cruzar de leste para oeste, eu tenho que reduzir um dia. Se eu cruzar de oeste, América, para leste, Ásia, eu tenho que aumentar um dia. Ok? Pronto, Gilton. Aqui eu mostro uma visão geral dos fusos horários. Observe que as linhas que separam os fusos, elas não cruzam áreas continentais, dificilmente. São exceções. Quando isso vem acontecer, como é o caso do Brasil, o estado do Amazonas tem 2 fusos. Esta área ela é pouco habitada, sobretudo do ponto de vista comercial, tá ok? Então aqui eu tenho os 24 fusos que organizam o sistema horário desde o final do século XIX do nosso planeta, tá ok? Pronto, Brasil. Bom, gente, a primeira forma de organização de fuso horário no Brasil aconteceu em 1913. E de 1913 até 2008 nós tivemos um fuso horário que foi caracterizado por quatro fusos. Quando chegou em 2008, o governo federal estabeleceu uma lei que extinguiu o 4º fuso. Ou seja, o Acre e parte do Amazonas passaram a fazer parte do 3º fuso. Esta mudança durou até 2010, quando novamente, e vigorando a partir de janeiro de 2011, quando novamente voltamos a ter os 4 fusos horários, tá? Esses 4 fusos horários, eles estão relacionados a uma demanda normalmente não percebida na parte leste do país, mas que para o estado do Acre era muito importante o 4º fuso. Comercialmente, a relação do Acre com o Peru, com a parte andina da América, é forte. Então, para o estado do Acre, era melhor estar no 4º fuso. E o Brasil acatou isso e voltamos a ter 4 fusos. De uma maneira geral, o primeiro fuso são as Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha. O segundo fuso nós temos todos os estados do Nordeste, do Sudeste e da região Sul, mais Goiás, Tocantins, Distrito Federal, o Amazonas, o Pará e o Amapá. O terceiro fuso nós temos Rondônia, Roraima, Amazonas, exceto sua parte oeste, o extremo oeste, e o estado de Roraima, tá? Já o 4º fuso, como vocês estão vendo aqui, nós temos o oeste do Amazonas e o estado do Pará, ok? Estado do Acre, tá ok? Pronto, o estado do Acre. Então, no 4º fuso, nós temos o estado do Acre e a pequena parte do estado do Amazonas, tá ok? Pronto. Como é que o Enem cobrou isso? Vamos olhar? Bom, essa questão de 2008 é uma questão que traz inicialmente as características e a lei federal que instituiu, extinguiu, na verdade, o 4º fuso horário. E aí ele pergunta aqui, ó, a cidade de Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos, ela transmitiu um evento às 20h08. A
A pergunta é o seguinte, está aqui para vocês avaliarem. Se a questão está falando que o evento ocorreu e foi transmitido simultaneamente às 20 horas e 8 minutos, qual o horário que um cidadão no Amapá irá ligar a sua TV para assistir o programa? Olha que questão interessante. Pronto, vamos ver? Olha só, a China localiza-se no 8º fuso, ou seja, 120 graus a leste. O Amapá localiza-se no 2º fuso horário brasileiro, ou seja, o 3º fuso horário GMT, 45. Hemisférios diferentes. Está aqui na tela, ó, gente. Tudo para vocês aqui, ó. 120 com 45, 165. Dividido por 15, eu tenho uma diferença horária de 11 horas, ou seja, uma diferença em graus de 165 graus. 11 horas a mais ou a menos, Gilton? A mais ou a menos? A menos. Por quê? Leste para oeste. China é leste, Brasil é oeste. 20 horas e 8 minutos menos 11 horas. Qual é o gabarito, amigos e amigas? A letra A. Às 9 horas e 8 minutos do mesmo dia. Tá? Então vejam que fuso horário é um assunto tranquilo, é um assunto muito bom. Um grande abraço e um beijo para vocês. E aí, moçada bacana, tudo bem? Zelão Teixeira aqui de novo com vocês para a gente falar mais um pouco de alguns temas bacanas da sociologia. Ainda estamos no campo da cultura, tudo beleza? Hoje nós vamos falar de religião, diversidade cultural e o simbólico da vida social, né? Então temos aí 3 pontos a serem desenvolvidos. Religião, né? O que a gente compreende como religião do ponto de vista sociológico, né? É um sistema comum de crenças e práticas sobre a vida, sobre a existência. São maneiras de grupos sociais, de povos, de comunidades acreditarem na criação, acreditarem como essas criaturas vivem, casam, amam, ou se odeiam, se matam, e o que acontece com elas depois que elas morrem, depois da morte, né? Quando a gente fala de religião, nós estamos falando também de cosmogonias. O que é isso? São as maneiras de compreensão de como se deu a origem da vida, né? Todas as religiões têm a sua cosmogonia. É a história do início de tudo, a história de como a vida humana se dá no planeta, né? Se dá na condição da existência, né? E também, ao falar de religião, nós não estamos falando apenas daquela religião institucionalizada com os seus templos, né? Com toda a sua hierarquia e tal. Nós estamos falando também de religiosidade, estamos falando de espiritualidade, estamos falando de crenças, né? Muitas pessoas têm uma religiosidade forte, mas não pertencem a qualquer uma dessas religiões conhecidas. Tem pessoas também que têm uma espiritualidade muito forte, muito desenvolvida, né? E também não pertencem a religiões institucionalizadas, né? Então, religião, quando a gente trata da religião em sociologia, a gente está falando de um campo muito amplo e de um campo muito diverso, né? Por isso é que muitos povos utilizam a religião, né, politicamente. A história está cheia desses exemplos, né? Podemos trazer por exemplo, agora nesse momento do tempo presente, que é o conflito israelo-palestino, né? Você tem a maioria dos israelenses são judeus, cultuam a religião judaica. A maioria dos palestinos cultua a religião islâmica, né? Não há uma totalidade. Mas grupos, tanto de judeus quanto de palestinos, que não são necessariamente os representantes dessas duas religiões, eles se servem da crença das suas populações para manipular politicamente interesses geopolíticos, interesses de controle territorial,
interesses de domínio populacional. Então não é a religião que exerce o domínio, mas é a maneira como grupos que se colocam como religiosos, facções ou grupos que não representam necessariamente institucionalmente essas religiões, com seus interesses políticos, né? Vocês podem ver isso na história, a gente vai ter um monte de exemplos, né? Também, nesse campo, nós estamos falando de diversidade. Vamos lembrar que diversidade é o oposto do etnocentrismo, que seria uma raça, um povo, uma cultura acima de todas as outras, com a superioridade, né? A diversidade reconhece as diferenças, ou como dizia um filósofo francês do século XX, dos rebeldes da França, né? Dos pensadores rebeldes da França, Deleuze, ele fala de différence, ou diferença com o D maiúsculo. O que quer dizer isso? Que a diferença não sou eu que invento, a diferença não sou eu que quero que ela exista ou não. A diferença, ela está existindo, ela está pulsando o tempo todo na vida, em todos os lugares. Nós é que temos uma mania de pegar a diferença e querer enquadrá-la, botar ela num quadrinho bonitinho, colocar na parede para dizer, eu respeito a diferença, né? Mas a diferença ronca, a diferença rosna, a diferença pulsa, né? Como é que eu lido com a diferença nessa forma, nessas formas que a gente tem de se relacionar no mundo, né? Entre as culturas. Então, quando a gente está falando de diferença, também não estamos falando de tolerância. Muita gente acha que tolerar é respeito, não é? Tolerar, por exemplo, você pisa no meu pé, doeu. Eu não vou lhe matar, não vou lhe bater porque você pisou no meu pé. Então eu tolero aquilo, né? Respeito é outra coisa. Respeito é eu reconhecer que existe uma diferença, que existe um diferente que não sou eu e que tem a sua maneira de ser, de pensar, de se relacionar no mundo, né? E respeitar isso é muito mais do que alteridade. Alteridade é eu tentar pensar como o outro, sentir como o outro, né? E respeitar a diferença é falar de heterogênese. O que é isso? A diferença pulsando no cotidiano, a diferença pulsando no mundo. Então, a gente pode falar de multiplicidade, que é um outro termo bem bacana, que é muito mais amplo do que a diferença. Multiplicidade não é uma diferença acomodada. Multiplicidade é uma diferença que se multiplica o tempo todo, que é a heterogênese, né? E um último ponto dessa nossa aula de hoje é o simbólico na vida social, né? Tudo que é simbólico, gente, está no campo da cultura, não está no campo da natureza, né? Não está no DNA das pessoas. O simbólico é uma construção social, é uma construção, portanto, política, né? Por que política? É partidária? Não. Política porque são opções que nós fazemos no cotidiano. A origem do termo político vem daí, né? Então, perdão, quando nós falamos de simbólico, estamos falando de produções da cultura, produções de grupos, criações de mitos, criações de símbolos, criações de crenças que alimentam o nosso pertencimento àquela cultura, ou àquela religião, ou àquela crença. Então, eu friso aqui de que produção simbólica não é da natureza, não é da biologia das pessoas ou de um povo. Ela é da cultura de um povo. Portanto, ela é produzida para ser aprendida. Mandela nos falava uma coisa bem bacana, né? Se cultura é uma coisa que a gente pode aprender, então ela não é natural. A gente pode desaprender e aprender de outra forma. Beleza, moçada? Por hoje é só e até o próximo encontro. Grande beijo para vocês. Olá,
Olá, tudo bem com você? Então descomplica daí que eu descomplico daqui. Eu sou Luiz Felipe Veloso e sigo com você batendo um papo sobre o que é notícia em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo. Discutindo aqui questões relacionadas ao dia a dia, ao nosso cotidiano, os números que fazem parte das nossas vidas. Por exemplo, hoje eu escolhi um tema um tanto quanto desagradável, né? Vamos conversar de um jeito desagradável, mas uma informação que é fundamental para que você, que é homem, você, eu, homens, precisamos ter mais consciência do nosso papel em sociedade, mais consciência do respeito que devemos dirigir às mulheres. Você sabia que as mulheres continuam ganhando menos do que os homens no mercado de trabalho, mesmo exercendo as mesmas funções? Veja só esse número que foi divulgado agora no primeiro semestre na PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo esse levantamento, os homens ganham quase 30% a mais do que as mulheres, dados de 2019. Para ser mais preciso, 28,7% a mais do que as mulheres. O salário médio dos homens no ano passado, aí, segundo esse levantamento, foi de R$ 2.555, enquanto as mulheres receberam em média R$ 1.985. Veja só a diferença larga, né? Justamente dirigida a um público que é o esteio da nossa sociedade. As mulheres que comandam mais de 50% dos lares brasileiros são obrigadas a receber menos do que os homens em mesmas circunstâncias de trabalho, destacando sempre, hein? O detalhe é que o salário médio nacional, de acordo com a pesquisa, né, foi de 2.308. Se o homem ganhava, em média, 2.555, ele inclusive estava ganhando acima da média salarial do país. A gente precisa destacar uma outra coisa. Em 2019, éramos, no Brasil, pouco mais de 92 milhões e meio de pessoas acima dos 14 anos, portanto, em condição de exercer uma atividade profissional. O número é 2,6% maior se comparado com o de 2018. Como é óbvio, as mulheres, né, elas estão em grande maioria na nossa sociedade, elas estão mais disponíveis no mercado de trabalho, né, acima dessa idade de 14 anos. Mas veja só, em 2019, contraditoriamente, os homens representavam 56,8% da parcela da população que efetivamente trabalhava. Quer dizer, pessoas que trabalhavam de forma regular, com carteira assinada, com direitos adquiridos, com os direitos respeitados. O que, né, traz um retrato triste para o público feminino, quando, sabendo que elas dirigem os lares do nosso país, elas são responsáveis por manter a maior parte dos lares do nosso Brasil. Isso quer dizer, meu povo, que estas mulheres estão reservadas apenas às tarefas básicas, a atividades domésticas, atividades que não têm os direitos respeitados, portanto, não dão direito a férias, não dão direito a seguro-desemprego e a vários outros benefícios que, com o passar dos anos, têm ficado cada vez mais escassos, mas que são de direito de todos nós. Eu vou ficando por aqui hoje, claro, lembrando sempre, descomplica daí que eu descomplico daqui. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo conosco, pode procurar lá no Instagram, @LuizFelipeVeloso. Manda uma sugestão de pauta no direct, quem sabe a gente não conversa sobre esse assunto por aqui, tá bom? Um forte abraço e até a próxima! Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Moreira e na aula de hoje nós vamos falar sobre o estudo do carbono. Como nós sabemos, né, a química orgânica é a química que estuda justamente o carbono e suas cadeias, né, as cadeias que ele é capaz de formar. Só que tem um detalhe que a gente precisa entender. Nem tudo é chamado de orgânico, né? Por exemplo, o ácido carbônico, o dióxido de carbono, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, enfim. Algumas coisas desse tipo não são orgânicos, e sim inorgânicos, tá bom? Já os compostos orgânicos, eles têm uma imensidade de carbonos na cadeia, né? Bom, mas para a gente estudar essas cadeias carbônicas, primeiro a gente tem que entender o comportamento do carbono.
Em primeiro lugar, o carbono ele é da família 4A, né? Ele é tetravalente. O que significa isso? Que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Por ele possuir 4 elétrons na camada de valência, ele vai fazer justamente 4 ligações, perfeito? Para atingir o seu octeto. Octeto são 8 elétrons na última camada. Então, como ele tem 4, ele precisa fazer mais 4 ligações para completar o octeto. Tranquilo? Como o carbono ele sofre por uma coisa chamada hibridação ou hibridização, né? Que é a junção do orbital S com o orbital P, nós temos esses 3 tipos de hibridação para o carbono, que é o que? sp3, sp2 e sp. Aí vai um macete para vocês. sp3, a gente coloca os 4 dedos da mão assim, porque ele faz 4 ligações simples, ou seja, 4 ligações do tipo sigma. Quando ele for sp2, eu junto esses 2 dedos aqui, então significa dizer que ele faz uma dupla e 2 ligações simples. Então eu tenho 3 ligações sigma e uma ligação pi. Porém, se ele tiver hibridação do tipo sp, eu vou ter uma tripla e uma simples, 2 sigma e 2 pi, ou eu vou ter 2 ligações duplas, 2 sigmas e 2 ligações do tipo pi. Perfeito. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender esse comportamento, né? Porque às vezes você vê lá, olha, o carbono faz 4 ligações, tem esses 2 traços aqui, 3 traços, o que é isso? Para você compreender mais ou menos como é que funciona. Então, o carbono, né? Ele forma as cadeias carbônicas, como eu acabei de falar para vocês, né? Então, nós temos 2 tipos de cadeia carbônica. A cadeia carbônica ela pode ser aberta, alifática ou acíclica. E ela pode ser fechada ou alicíclica. Vou falar primeiro para vocês a respeito das cadeias abertas. A depender do número de extremidades, né? Ou seja, a cadeia aberta, se ela tiver 2 extremidades apenas, será uma cadeia normal. Como vocês podem ver aqui, ó, essa cadeia carbônica tem essa extremidade e essa extremidade apenas, né? Já as cadeias ramificadas, elas possuem 3, né, extremidades ou mais. Observe nesse exemplo aqui, ó. Temos 1, 2, 3 e 4 extremidades, perfeito? Além disso, as cadeias abertas, né, em relação à natureza dos ligantes, né, ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que significa isso? Uma cadeia do tipo homogênea é aquela cadeia em que você tem carbono, 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 carbono. Ou seja, você tem uma sequência de carbonos que não foi interrompida por nenhum outro tipo de átomo. Perfeito? Ah, professor, mas esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio que vocês estão vendo aqui, ele não está interrompendo uma sequência de carbonos. Ele vem aqui, ó, carbono, oxigênio, hidrogênio. Então ele não está interrompendo. Então essa cadeia nós chamamos de cadeia homogênea. Já as cadeias heterogêneas, observe, carbono, carbono, eu tenho um oxigênio no meio do caminho. Depois carbono, carbono, né? Então, meu querido, as cadeias heterogêneas, elas possuem heteroátomos, ou seja, aqueles átomos que não são carbonos, interrompendo uma sequência dos seus carbonos na cadeia. E aí pode ser oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, né? Até alguns metais do tipo zinco, né? Também atrapalhando. A cadeia aberta, né, a depender do tipo de ligação entre carbonos, ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada significa dizer que eu tenho apenas ligações simples entre carbonos, ó, ligação simples, ó, entre carbonos, tá bom, gente, ó, é entre carbonos, ó. Essa dupla aqui não é entre carbonos, tá bom, porque do lado de cá nós temos um átomo de oxigênio, então essa cadeia ela é saturada, porque o que me interessa é o tipo de ligação entre carbonos. Já as cadeias insaturadas, né, ela apresenta uma dupla ou tripla entre carbonos. E aí eu vou destacar apenas isso daqui, ó, essa ligação dupla que vocês estão vendo aqui, ó, porque ela é entre carbonos. Por essa dupla daqui, essa cadeia não seria insaturada, tá bom? Ela é insaturada por causa dessa dupla aqui, que é entre os carbonos. Perfeito, gente?
Bom, aqui nós terminamos toda a classificação da cadeia aberta. Agora vamos falar da cadeia fechada ou alicíclica, né? Nós temos duas classificações para as cadeias fechadas ou alicíclica. Primeiro, a não aromática, que nós chamamos de cíclica, e as aromáticas. Vamos destrinchar primeiro as não aromáticas, né? As cadeias não aromáticas também do mesma situação das cadeias abertas, né? Vai depender do tipo de ligação e da natureza dos ligantes. Quanto ao tipo de ligação, a cadeia ela pode ser saturada, ou seja, apenas ligações simples entre carbonos, como nós vimos aqui. Então aqui nós temos o ciclobutano, né? Nesse caso aqui, ó, 4 ligações simples, né? Um quadrado com um traço, né? Em cada lado aí no caso. Já as cadeias insaturadas possuem ligação dupla ou tripla. Olha aqui, ó, vou colocar em destaque aqui, ó, essa dupla ligação para que você possa ver, né? Quanto à natureza dos ligantes, nós podemos ter uma cadeia fechada não aromática, né? Homocíclica ou heterocíclica. Bom, a homocíclica, certo? É aquela que não tem heteroátomo, certo? É a mesma coisa dizer que é homogênea, só que como é uma cadeia fechada, nós chamamos de homocíclica. Então, ó, observe que entre esses carbonos aqui, ó, desse ciclo que nós estamos vendo aqui, ó, não tem nenhum átomo interrompendo, né? Nenhum átomo de oxigênio no caso, ou enxofre, coisa desse tipo, ó. Esse oxigênio aqui, ele não está interrompendo a sequência. Diferente do que acontece com o oxigênio que está aqui, ó. Observe, esse oxigênio está interrompendo os carbonos desse ciclo, percebeu? Aí nós chamamos de cadeia heterocíclica. Bom, pessoal, agora sim vou falar das cadeias fechadas que são aromáticas. Como é que ela funciona? As cadeias fechadas aromáticas, elas podem ser mononuclear ou polinuclear. A mononuclear, pessoal, possui apenas um núcleo benzênico, ou seja, apenas um único anel benzênico. Por exemplo, benzeno, só tem ele mesmo. Diferente das polinucleares, né? As polinucleares podem ser de núcleos isolados ou de núcleos condensados. Os isolados, o próprio nome já diz, né? Afastados, né? Observe que esses dois núcleos estão isolados por esse carbono aqui. Diferentemente desse núcleo aqui, que é do antraceno, né? Que nós temos 3 núcleos benzênicos, um colado no outro. Perfeito? Além disso, os carbonos nas cadeias, né? Eles podem ser primários, secundários, terciários e quaternários. Os carbonos primários são os da extremidade, como esses aqui que vocês estão vendo. Secundário é aquele que está ligado a pelo menos 2 átomos de carbono. Então esse aqui seria um átomo de carbono secundário, porque ele tem um vizinho carbono e outro vizinho que é carbono também. Nós temos o átomo de carbono terciário. O que seria esse átomo de carbono terciário? Eu vou colocar aqui só mais um risco aqui para cima para poder identificar. Olha só, é aquele que possui 1, 2, 3 vizinhos do tipo carbono. E o quaternário, pessoal, é aquele que tem as 4 ligações saem para 4 carbonos, perfeito? Eu vou tentar fazer um aqui para vocês observarem, né? Deixa eu colocar um aqui para a gente ver. Vou colocar aqui, ó, carbono aqui, né? E vou colocar aqui para a gente ver aqui. Deixa eu colocar mais um aqui, pronto. Esse aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3 ligações, 4 ligações para carbono. É o carbono quaternário. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês gabaritem o Enem. Um abraço. Olá, Enemzeiro! Nossa aula de hoje é sobre dinâmica populacional. Vamos começar com o conceito de população. A população corresponde ao conjunto de indivíduos da mesma espécie que coexistem, ou seja, eles se encontram no mesmo local, numa mesma época. Eu trouxe uma imagem aqui bem fofinha da Mata Atlântica, com destaque para um grupo de mico-leão dourado. Em relação a eles, eu não posso dizer que eles representam toda a população que existe nesse bioma. Isso não é verdade.
Porque quando eu delimito o local como Mata Atlântica, é óbvio que mesmo essa espécie em vias de extinção, não existem só esses miquinhos, certo? Então, sempre que o conceito de população biológica for apresentado, é fundamental citar tempo e espaço. A população é caracterizada pela sua densidade e também pelas taxas de crescimento. Vamos entender isso melhor. A densidade populacional é uma razão entre o número de indivíduos da mesma espécie em relação à área, mas poderia ser também em relação ao volume. Vamos tentar esclarecer com 3 exemplos. Primeiro, representação aqui de um lugar que é belíssimo na Bahia. É um local até que é uma área de preservação, é um parque nacional. É a Chapada Diamantina. Tem uma série de rios cujo nascedouro é aí. Mas eu não quero que o seu olhar seja para isso, não. Vamos pensar nas terras emersas. E aí, na fauna local, urubu-rei, beija-flor gravatinha. Então, digamos que o estudo feito foi em relação à população do beija-flor gravatinha. Quantos indivíduos existem em determinado trecho desse parque nacional? Como eu estou falando de terras emersas, eu estou me referindo ao epinociclo. Então eu tenho que analisar a área. Se o ecossistema fosse aquático, as 2 próximas situações, aí sim, em lugar da área, volume. Aí eu trago como exemplo um dos maiores cursos d'água, não só do nosso país, mas também da América do Sul, o Rio São Francisco, o Velho Chico. Vamos considerar populações de peixes. E aí o que é que tem? Traíra, piranha vermelha, piranha preta, mas eu vou centrar o meu olhar em relação à piranha vermelha. Então, população de piranha vermelha, o local, eu tenho que apresentar esse local considerando o volume, porque o limnociclo é ambiente aquático, no caso de água doce. Pode ser rio, como é o caso do Velho Chico, poderia ser também lago, lagoa, riacho, enfim. E, por último, talassociclo, o ambiente de água salgada. Ali tem o primeiro elevador urbano do mundo, né? O elevador Lacerda, em Salvador, mas eu quero o seu olhar para a Baía de Todos os Santos. Então, digamos que um estudo fosse feito em relação à população de manjubas, né? Ou de outro peixe, de sardinha. Então, de novo, eu tenho que considerar o número de indivíduos, sendo levado em conta que o ambiente é aquático. Então, volume e não essa área. Vamos discutir um pouco mais. Fatores que vão interferir no tamanho da população. Natalidade, número de indivíduos em um certo período. Mortalidade, número de óbitos no mesmo período considerado. Imigração, entrada de indivíduos dessa espécie, aumentando essa população, ou então saída, emigração. E aí, vamos pensar de acordo com a matriz Enem. Em um terreno baldio, havia 684 ratos. Durante o período de limpeza do local, cerca de 6 meses, um dos funcionários registrou que, nesse período, nasceram 232 ratos, 273 morreram, 68 chegaram, e já adultos, e fugiram 27. Então, é uma população, são seres da mesma espécie. O período foi destacado, o tempo e ainda o local. Durante esse período de 6 meses, houve alteração no tamanho dessa população de ratos, e aí
Essa população aumentou, diminuiu, se manteve estável? Vamos recapitular? Fatores que aumentam o tamanho dessa população: natalidade e imigração. Para isso, eu tenho que fazer um cômputo, um somatório, para saber de que forma houve uma interferência para que essa população aumentasse. Em oposição, fatores que reduzem o tamanho da população: mortalidade e emigração. Vamos voltar para aquela questão? Bom, nós vamos analisar natalidade e imigração em relação à mortalidade e emigração naquela suposta população de ratos no terreno baldio. Sempre que natalidade e imigração resultarem em um valor que supere o somatório de mortalidade e emigração, lógico que a população estará em crescimento. Se for o contrário, a população está agora em decréscimo. Bom, caso da estabilidade, quando o total de natalidade e imigração foi exatamente o mesmo que mortalidade e emigração. Então vamos nós. Nasceram 232 ratos e chegaram 68. Vamos somar aí, desse somatório, 300 indivíduos a mais. 273 morreram e 27 fugiram. Qual o total? Essa população está o quê? Estável. Então não tem mistério. O que é que a dinâmica populacional estuda? Estuda exatamente as variações no tamanho da população durante o período considerado. Registre aí no seu caderno. Então, necessariamente, nós vamos trabalhar com isso. A questão vai oferecer os dados e nós vamos analisar. Existem dois gráficos que vão ser as referências para as questões. Primeiro, um crescimento exponencial. Um crescimento que na vida real não acontece. Porque para isso, o mundo teria que ser perfeito. Em que sentido? Alimento para todos da população considerada, um espaço geográfico imenso, ausência de predador, ausência de parasita, água abundante. Ou seja, é uma condição que é hipotética. O que pode se aproximar disso é uma cultura de bactérias em laboratório. Então, pego uma placa de Petri, coloco aminoácido, glicose, sais minerais, água, deixo as bactérias ali crescendo. Digamos que isso tenha começado com uma bactéria. 20 minutos depois, 2, 20 minutos depois, 4 e assim sucessivamente. Deu para entender? 8, 16, 32, 64, ou seja, na vida real isso não acontece. Porque na vida real, mesmo que o crescimento seja rápido no início, existe um limite. Esse limite vai ser dado por aquilo que é chamado de resistência ambiental. Qualquer fator que se oponha ao crescimento da espécie. Vamos tentar entender isso separadamente. Então, aqui o que eu tinha acabado de comentar, vamos lá. Situação aqui hipotética. Vamos lá. A população cresceu bastante e aí chegou um momento em que a quantidade de alimento não foi mais suficiente. Então, em uma situação de crescimento obedecendo ao gráfico 1, isso leva a uma competição dentro da espécie, competição intraespecífica. E aí a mortalidade é verificada, certo? Vamos ao gráfico 2. Gráfico 2. Esse potencial biótico seria em condições ideais. O que acontece na prática? A população começa crescendo rapidamente até que ela se depara com uma série de fatores, por exemplo, climáticos, presença de predador, de parasita, limite de espaço, competição com outras populações
e inclusive competição dentro do próprio grupo. Então, o crescimento que se verifica começa rápido, parecendo uma letra S, uma sigmoide, e ele tem uma tendência a se estabilizar. Fatores que são fundamentais para interferirem nisso, nesse crescimento real. Competição por alimento, disputa por território, a chamada territorialidade. Então, a briga pelo espaço, que inclusive é verificada entre seres da mesma espécie, competição intraespecífica. Competição por parceiros sexuais e ainda seres de outra espécie que acabam interferindo. Presença do predador. Quando o predador se alimenta da presa, lógico que a população de presas tende a ser reduzida. Mas a própria redução no tamanho da população de presas vai interferir no tamanho da população de predadores. Então, tanto o predador regula o tamanho da população de presas, quanto o contrário. Da mesma forma, o parasitismo. Então, predatismo e parasitismo são fatores que regulam o tamanho das populações, respectivamente, de presas e de hospedeiros. Sem considerar os fatores que são vivos, levando em conta os fatores não vivos, abióticos, aí sim, as variações climáticas. Em várias situações, processo é natural, por exemplo, erupção vulcânica, tsunami, mas pode ter também a ação antrópica, através da chamada poluição ambiental causada pelo homem. A gente fica por aqui, até a próxima aula. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e eu tô muito feliz que a gente completou 100 programas. Que honra estar aqui no TV Enem, que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Então hoje eu pensei em a gente falar um pouco sobre autocobrança. Você é um tipo de pessoa que se cobra muito? Que se exige demais? Quando você planeja algo para você, desde uma simples praia que acabou chovendo e não deu certo, até uma programação em relação aos seus estudos, e caso um ou outro desande ou um ou outro acabe acontecendo de uma forma que você não esperava, você se exige muito por isso? Você se exige para que as coisas andem em uma linha reta, perfeita, como você gostaria? Será? Será que você se cobra muito? Pense aí junto comigo. Você é uma pessoa que se cobra muito? Então, provavelmente, essa cobrança também vai vir nos momentos que você está estudando. Aliás, não só nos momentos que você está estudando, mas também em outros momentos, como em um comportamento, como em um gosto que você tem, em uma preferência, nas suas atitudes, nos seus gestos. A nossa autocobrança, ela fala também desde a nossa escolha em relação à roupa. Então, tem pessoas que se cobram tanto e são tão exigentes que a camisa, por exemplo, não pode estar nem amassada. Será que você está se identificando com o que eu estou falando? Será? Eu quis trazer essa reflexão em relação à autocobrança para poder você olhar para as suas atitudes e até pensar ou dar até, se possível, uma flexibilizada em relação aos seus estudos. Porque será que você está se cobrando muito? Será que você está exigindo muito de você? Em um momento delicado, que é a pandemia, a gente também precisa levar em consideração isso, que a gente está vivendo uma pandemia. E viver uma pandemia é algo extremamente delicado, então às vezes as emoções podem estar um pouco oscilando, sabe? Então é importante olhar para isso também. Eu quero que você pense em relação à autocobrança, em relação a você ser uma pessoa que se cobra muito, se exige muito ou não. Se você quiser responder essa pergunta, pode me responder pelo Instagram. Meu contato é @tempoproagora ou então me responde em pensamento. O importante é que você reflita em relação a isso, tá certo? Eu te espero na semana que vem. Um beijo e até a próxima.
Fala, meus amores! E então, tudo em paz? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia. Estou chegando agora com a nossa aula de número 8, uma aula importantíssima, onde falaremos um pouco sobre a filosofia contemporânea, especificamente ali meados do século XIX, século XX e características deste tempo então chamado de pós-modernidade por muitos, ou ainda uma contemporaneidade, alguns dirão inclusive tardia, que é o século XXI. Chamar a atenção que falamos aqui a partir do que o INEP nos propõe enquanto competências, ali competências necessárias para êxito na avaliação do Exame Nacional, que é o Enem, nas competências de número 1, 3 e 4. Transitaremos nessas competências abraçadas às suas habilidades, uma vez que falaremos sobre ser humano, sobre cultura, sobre desenvolvimento técnico e tecnológico, sobre impactos econômicos, sobre organização política e, óbvio, a condição desse ser lançado no mundo, sedento constantemente por significado e por sentido, para que a sua vida possa ser bem vivida. Amores meus, o século XX ele foi um século para a filosofia considerado como o século da desilusão. Isto porque nós experienciamos no século XIX fazendo ciência ali a partir da biologia, da química, como nunca antes havíamos experienciado. Isso gerou, abraçado, um espírito positivo que, inclusive, colabora muito para o nascimento do positivismo, a esperança de que estávamos no caminho certo e que iríamos desembarcar no século XX, vivenciando o século da condição humana. Infelizmente, ao chegarmos no século XX, experienciamos o que podemos chamar então de humanismo desumano. O que é esse humanismo desumano? Tínhamos condições econômicas, científicas, tecnológicas capazes de nos ofertar, enquanto sociedade, condições de vida infinitamente melhores do que tínhamos. Porém, antes que esse século chegasse na sua metade, 2 grandes guerras mundiais, abraçado a isto a uma crise econômica em 29 e várias outras guerras civis. Foi um movimento ou uma necessidade de ressignificar a própria existência. Por isso, na filosofia, nasce nesse cenário sombrio um movimento importantíssimo chamado de fenomenologia. Anota esse nome pela importância. A fenomenologia é um movimento trazido por Husserl, um pensador alemão, que influenciará muito os pensadores existencialistas. Figuras como Heidegger, Sartre, Camus, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, todos os autores do existencialismo, principal corrente filosófica do século XX, bebem na fonte fenomenológica. O que é a fenomenologia, então? Primeiro, é a compreensão de que não existe consciência vazia. Consciência é sempre consciência de alguma coisa. E o ser humano, diferentemente dos outros seres que com ele convivem no mundo, é o único capaz de atribuir sentido às coisas. O que significa, Isaac, atribuir sentido às coisas? É entender que em si os objetos simplesmente são. Eles tornar-se-ão para nós os valores ou sentidos atribuídos a eles. Isso envolve também pessoas, relações e, claro, existência. Logo, a fenomenologia é a tomada de consciência para o ser que tem consciência da sua existência, o ser humano, e que precisa atribuir sentido ao mundo para que possa bem viver nele. Inebriado por esse espírito fenomenológico, nasce uma corrente no século XX chamada de existencialismo, no meio das guerras. Vidas sendo ceifadas, dores e sofrimentos a gritar, e o existencialismo, no meio desse processo, levantará o questionamento fundante da sua criação. Qual o sentido da vida? E autores como Heidegger e como Sartre construirão filosofias na tentativa de explicar a cada um de nós que se a vida por si não tem um sentido, para que possamos bem vivê-la, precisamos a ela atribuir um sentido. Fiquem atentos, o existencialismo é uma constante reflexão acerca do sentido da existência, e se nessa busca eu não encontrar nela mesma um sentido, eu atribuo pela fenomenologia razões que me levem a suportar os desafios da existência. Então, qualquer questão, inclusive isso já apareceu e é bem provável que volte a aparecer, que transite na direção do existencialismo, é mais do que necessário que estejamos atentos e atentas para a constante busca por um sentido, busca essa angustiante, busca esta que levar-nos a
a um universo de questionamentos existenciais, mas que visa, no final, trazer razões a fim de que suportemos o processo de estar no mundo, seres lançados no mundo em busca constante de sentido para bem viver a graça da existência. Ainda no século XX, uma corrente, também na Alemanha, inclusive por isso Caetano Veloso brincará na sua canção, dizendo que se você tiver uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção, afinal está provado que só é possível filosofar em alemão. Ele brinca isso, principalmente nos séculos XIX e XX, pela grande incidência de pensadores desta parte da Europa. E lá na Alemanha, uma escola importante demais será a escola de Frankfurt. Essa escola é uma escola por autores totalmente marxistas, judeus, que lançarão um olhar crítico para um processo meramente mercadológico de transformação da sociedade e da vida social. Isso é importante porque autores como Adorno, Horkheim, Marcuse são autores que apontarão para um processo de comercialização da própria arte, da própria vida, conduzindo-nos assim, infelizmente, segundo esses autores, para um processo de mercantilização da própria existência enquanto lazer, enquanto produção artística, enquanto manifestação. Por isso a necessidade de criticamente refletirmos sobre este processo, para não transformarmos a arte em mera mercadoria, para não transformarmos o lazer e entretenimento em algo alienante, mas algo que nos convide. É aí que nasce a ideia das culturas de massas, é aí que nasce a ideia de uma instrumentalização da razão, um processo alienante onde uma indústria cultural produz para satisfazer a grande necessidade de um mercado e leva-nos a um processo perverso, o de transformar desejos em necessidades. Desejo é aquilo que eu posso não realizar. Necessidade é aquilo que inevitavelmente eu preciso realizar para sobreviver, para trazer sentido, a fim de que a vida possa ser bem construída e seguida. Importante ainda lembrar esse autor, a figura de Habermas ainda vivo, com pouco mais de 90 anos, Habermas, um filho da escola de Frankfurt, que trabalhará muito o seu processo de escrita à luz de duas ideias centrais. A ideia da inclusão do outro, a que é importante no mecanismo democrático, não se deve existir a colonização ou a imposição, mas um diálogo. O diálogo enquanto exercício de construção humana, enquanto exercício de dialogar, enquanto exercício de propor, de alterar e ser alterado. Abraçada a ideia da inclusão do outro, onde ele dirá, incluir não é só trazer para perto, mas é um exercício onde lado a lado construímos condições onde todas e todos possam dignamente viver. Então esse mecanismo de inclusão é um mecanismo de respeito, acima de tudo, a todas as diferenças. Abraçado a isso, a ação comunicativa. Anota esse nome. Não é falar pelo outro, mas é silenciar, a fim de que a voz do outro possa ser por mim acolhida e a sua verdade ser ressignificada no sentido de me alterar para que juntos possamos conviver. Então Habermas, enquanto filho da escola de Frankfurt, talvez seja hoje o grande expoente desse olhar democrático, propositor de um lugar não da colonização, mas constantemente do diálogo. Fiquem atentos, a filosofia no século XX e XXI é um instrumento vivo, tão necessário para responder às querelas e celeumas que hoje ocupam nossa existência. Falar do ser que pensa sobre o seu existir, falar do ser que tem consciência do seu estar no mundo. Diferente das coisas que nascem prontas e se gastam, a nossa condição é a condição do nascer não pronto e se fazer e refazer a cada nova escolha. Um beijo no coração, fiquem bem, uma boa semana. Em breve voltaremos com mais um encontro de filosofia. Até! Sobre Frida, um crítico de arte disse certa vez que ela era o triunfo do espírito sobre a adversidade. Uma mulher que enfrentou muitas dificuldades na vida, muitas adversidades mesmo, e superou com a sua grande arte. Isso a arte faz pela vida, isso a educação faz pela vida. O TV Enem está aqui para exatamente ajudar você a superar essas dificuldades. Inscreva-se, tvenem.com.br.
Lembre-se que estamos nas plataformas de vídeo, o canal Escritório do Pensamento, e nas TVs abertas e nas TVs a cabo. Paz, luz e muita arte na sua vida.